população de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Vamos chamar ao vivo Ana Rebeca Passos com as informações. Então, Ana, qual a importância dessa campanha? A gente sabe que a fibromialgia é um assunto ainda que nem tem tanto espaço, assim, mas a gente sabe, né, que cada vez mais o diagnóstico é confirmado, é uma doença que incapacita, dói muito e tem que se falar sobre ela, né? Renata, e não tem cura, viu? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Inclusive, eu tenho amigos que sofrem com essa doença e eles relatam muitas dores, né, musculares. Então, é preciso estar atento aos sintomas, né, procurar um especialista no assunto para poder fazer um tratamento para amenizar, não é? Porque não tem cura. Bom, a gente vai conversar agora com a Sana Paula Campos, que é reumatologista, sobre isso, não é? Para enfatizar a importância da campanha, não é? Que é o Fevereiro Roxo, que trata sobre a fibromialgia. Doutora Sana, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Inicialmente, não é? Quais são aqueles sintomas para que chegue no diagnóstico para a fibromialgia? Bem, um dos principais pontos da mialgia é a dor muscular esquelética generalizada. Generalizada em medicina é quando a gente diz que a dor é acima e abaixo da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo. Associada a isso, nós temos outros sintomas. Por exemplo, a fadiga. Então, um paciente com fibromialgia, de manhã, quando ele vai fazer as coisas dele da vida diária, ele se sente extremamente cansado. Mesmo que aquilo ali venha a requerer pouco esforço. Ele também tem um sono não reparador. Ele dorme, mas ele acorda de manhã como se não tivesse dormido. Ele também pode ter cefaleia. E muitos desses pacientes têm associado transtorno de ansiedade e depressão. Também pode ter síndrome do intestino irritado, em que o paciente vai ter períodos que ele vai ter constipação, períodos que ele vai ter diarreia, associada à dor abdominal. Ele tem uma dificuldade em prestar atenção nas coisas. E ele também pode alterar sintomas cognitivos, como esquecer das coisas com facilidade. Então, é uma doença que ela vai muito mais do que aquela dor muscular generalizada que a gente falou. Então, é uma doença que causa diversos sintomas. E aí, procurando um especialista no assunto, existe um tratamento para amenizar, porque é um sofrimento, né? É um sofrimento imenso, né? Dor só sabe quem sente, eu costumo dizer sempre isso. E existe um tratamento sim. O pilar do tratamento da fibromialgia é sempre a atividade física. A gente sabe que a atividade física é difícil fazer, principalmente até pra gente que não tem fibromialgia, então a gente no começo tem uma dificuldade, sente certa dor, mas a gente tem sempre que estimular esses pacientes a fazer atividade física. Só que não é só o reumatologista que trata um paciente com fibromialgia. Ele precisa de acompanhamento do psicólogo, precisa de acompanhamento do psiquiatra, porque muitos desses pacientes têm transtorno de ansiedade e depressão. Mas também, fora isso, tem um tratamento medicamentoso que a gente faz, que é com antidepressivos, tem alguns medicamentos que a gente usa que são... Eita, a gente perdeu a conexão com a Ana Rebeca, deixa eu dar uma ligada para ela, para a gente concluir. Voltou? Ana voltou, vamos lá. Vamos ligar aqui para Ana Rebeca Passos. Voltou, Ana? Oi, voltei? Voltou. Sim, pronto, ok. Então, doutora, só pode continuar em relação ao tratamento. Então, o tratamento é individualizado, vai com atividade física, equipe multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra e também alguns medicamentos, que a gente faz o tratamento individualizado para cada paciente, de acordo com os seus sintomas. Deve atingir mais homens ou mulheres ou é de igual? Atingem homens, mulheres, idosos. Agora existe, né? A cada 9 mulheres, um homem tem fibromialgia. Então, a proporção de mulheres é enorme. Hoje, nós temos vários estudos. Inclusive, alguns têm até revisto essa frequência. Porque a gente sabe que tem muitos homens que sentem dores. Entretanto, eles não procuram ajuda médica, devido à própria cultura masculina. Então, apesar de ter 9 mulheres para cada um homem, pode ser até que esse valor seja aumentado, mas que os homens, pela própria cultura masculina, acabem procurando menos, né, o médico. Doutora Sana, a gente traz essa reflexão, né, essa orientação, essa conscientização para o mês de fevereiro, que é o mês roxo. Mas a gente tem que trabalhar isso o ano inteiro, né? Porque de amigos que eu tenho, eles sempre batem na tecla de, olha, não é mimimi, não é, tô com uma dorzinha, não quero ir trabalhar. Não, a gente precisa conscientizar as pessoas que essa dor existe.
Com certeza. Uma dificuldade que algumas pessoas têm é porque o fato que essa doença ela não é dada o diagnóstico, né, por exames. Então, assim, você faz exame de sangue, exame de imagem, e aquilo ali a gente não encontra nada no paciente. A gente faz um exame físico nesse paciente detalhado e também a gente não encontra alteração que justifique. Mas essa doença existe sim. É uma alteração que esses pacientes eles têm a nível do sistema nervoso central. Então, realmente, eles sentem dor no corpo todo e são dores, assim, que impossibilitam esses pacientes, muitas vezes, de realizar suas atividades laborativas. Então, dor é sempre o que eu digo, só sabe quem sente. A senhora falou aí exercício físico, não é? De que forma a prática dessa atividade física ajuda a melhorar ou amenizar esses sintomas da fibromialgia? Com certeza, atividade física com fortalecimento e alongamento muscular. Para esses pacientes, valem todo tipo de atividade. Por exemplo, eu oriento muito meus pacientes a fazerem pilates, hidroginástica, ou até atividade que seja na academia mesmo, que seja com peso do próprio corpo e depois, gradativamente, de acordo com o que ele for suportando, a gente vai aumentando. Isso serve para alongar a musculatura, ao mesmo tempo que a gente libera substâncias muito importantes, serotonina, noradrenalina. Então, são neurotransmissores que esses pacientes eles têm deficiência. Então, isso causa para eles um bem-estar maior. Então, com isso, a gente tem uma melhora também da doença. Piora ao longo dos anos ou reduz ao longo dos anos? Se o tratamento for feito adequadamente, se o paciente também participar do tratamento, com certeza a tendência é que o paciente melhore. E é isso que a gente tenta fazer com toda essa terapia. Muito obrigada, Ana Paula Campos, ela que é reumatologista, falando um pouquinho sobre fibromialgia. Para quem não conhecia essa doença, fiquem atentos aos sintomas, não é? E procure um especialista no assunto para poder iniciar o tratamento de forma adequada. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações. 8 horas e 14 minutos aqui na sua